Beleza, aparentemente está gravando. Ok, deixa eu fechar aqui as outras janelas. Valendo. Tá, ok. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um capítulo da série O Vigia, e eu estou de olho. E olha só em quem estou de olho. Meu olhar foi longe, mas não tão longe, aqui no interior de São Paulo, Campinas, uma das 10 melhores cidades aqui do Brasil, e melhor porque tem muitos números relacionados a Campinas, é uma cidade bem famosa. Eu estou aqui com Paulo Gaspar, vereador do Partido Novo, e eu quero apresentar eles a vocês, mas ninguém melhor do que a própria pessoa para se apresentar. Paulo, fala um pouquinho quem é você e conta um pouco da sua história até chegar à cadeira da vereança aí de Campinas. Obrigado, Fábio, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, um alô aí para a galera que te acompanha. Vamos lá, eu sou um arquiteto com 60 anos de idade e vim para Campinas com 5 anos de idade, então estou há 55 aqui como cidadão campineiro, então virei raiz mesmo, né? E até 2015, ou seja, 8 anos atrás, eu nem sonhava em ser político, ou me interessava por política. Aliás, eu, como toda a maioria dos brasileiros, eu tinha nojo de política, achava que política era só coisa para bandido, para vagabundo. Continuo achando a mesma coisa, só que eu vi que não era tão ruim quanto a gente pensava, que tem gente boa dentro da política. Então, eu achava que era 100% ruim, hoje eu acho que é 90% ruim, tem uns 10% aí que dá para salvar, e isso nos dá esperança. Estou sendo otimista, 10%, talvez seja menos, né? Mas isso nos dá esperança para seguir adiante. Então, claro que eu, como sendo do Partido Novo, e todo mundo que nós temos aí na linha de mandatário, seja vereador, seja deputado, seja prefeito, governador, que nós temos, e inclusive senador, que nós temos no partido, são a melhor safra que temos da linhagem política do Brasil, e a gente vê aí exemplos como o nosso governador Romeu Zema, que é um dos mais conhecidos aí, e nos bastidores, nós aqui que estamos sempre participando das reuniões do partido e dos encontros, né, a gente vê, como você, né, Fábio, que participa, a gente vê que tem muito brasileiro aí que é afiliado no partido, que somos idealistas por natureza e que a gente realmente acredita no trabalho de formiguinha, né, porque quando a gente fala de mudança, a gente sabe que não é do dia para a noite, nós temos mais de 500 anos de história de Brasil, o Brasil não é o Brasil que a gente sonha, tem muitos problemas, mas se a gente for comparar com muitos países do mundo, o Brasil ainda é um paraíso, com a realidade de muitas ditaduras aí e países que passam por muitos problemas no mundo. Em compensação, se a gente for olhar para os países europeus aí, a gente está muito atrás deles, 300, 500 anos atrás deles. Então, a gente está numa média mundial aí, e cabe a nós aqui, como cidadãos brasileiros, deixar o nosso legado, né? Seja em qual instância nós tivermos. Eu aqui hoje como vereador, você aí hoje como cidadão querendo participar cada vez mais da política, outros já viraram governador, senador, etc. Cada um dentro do seu degrau da escada, fazendo a sua parte para a gente melhorar cada vez mais a vida de todos os cidadãos brasileiros. Então, eu sou aqui mais um cidadão que, em pouco tempo, entrou para a política e está começando a aprender como é que funciona todo esse jogo e fortalecer o partido e todos aqueles que também não fazem parte do Novo. Tem muita gente boa aí espalhada pelos outros partidos também, e a gente tem que ir se aliando a essas figuras positivas, boas, propositivas, para a gente somando forças, para a gente fazer a mudança, porque a mudança vai vir com os exemplos. Legal, muito bom. E antes você trabalhava no segmento privado, e você trabalhava com o quê? E como que daí você veio, fala um pouco da sua área profissional e como essa área profissional técnica tem te ajudado hoje na vereança.
Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade eu já era desenhista de arquitetura, vamos falar assim. Fiz colégio técnico, fiz a faculdade, tive meu próprio escritório de projetos e obras, e aí, tipo, foram mais de 40 anos trabalhando na área. Quando eu entrei, agora em 2020, eu simplesmente fechei as portas, né? Eu estava no auge da minha carreira, mas diferente da maioria dos vereadores que continua fazendo o que eles já faziam, se o cara tem a farmácia, ele continua com a farmácia, se ele tem um escritório de advocacia, ele continua com o escritório. Eu pensei o seguinte, eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra bem feita. Então, se eu for para ser vereador, eu vou ter que entrar de cabeça, como tudo que eu sempre fiz na vida. Então, eu simplesmente fechei meu escritório e me dedico ao mandato de domingo a domingo. Acho que você Muito ficou bom. mudo, agora voltou. Voltou. Né? Muito bom, porque realmente tem gente que tenta fazer tanta coisa ao mesmo tempo e vira um pato e não faz nada direito. Isso também tem muito a ver com coragem, porque abandonar uma empresa e falar, mano, eu vou abraçar essa causa, e realmente é uma causa, né? É uma causa, é uma missão. Graças a Deus eu estava nesse momento e em condições de fazer isso, que eu sei que não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Quem que pode se dar o luxo de abandonar sua profissão, sua empresa, seu escritório, para poder fazer isso, né? Até porque eu ganhava 3 vezes mais do que eu ganho hoje como vereador, e o que eu ganho como vereador não cobre minhas despesas. Então, literalmente, eu estou pagando para trabalhar, falando em números absolutos. Porém, o resultado que a gente, quando entra nessa missão, vamos falar assim, você tem que saber o que você realmente quer. Você está entrando para realmente fazer a diferença, ou você está entrando para se dar bem, ou para fazer a coisa mais ou menos, né? Então, você tem que optar. Eu sou o cara que optei para entrar de cabeça e fazer a diferença. Então, aí a gente tem que dar o exemplo, né? Não só cortando todos os meus privilégios pessoais, porque quando você entra para a vida pública, você não tem mais privacidade, você não tem mais vida familiar, você não tem mais nada. Você vai tomar bordoado o dia inteiro, o que você fizer de bom, o que você fizer de ruim, você vai ser criticado. Você vai ser elogiado por uns, mas normalmente você vai ser muito mais criticado do que elogiado, porque a política hoje com as redes sociais vira um campo aberto, né, para as pessoas falarem o que elas pensam, e como elas não te conhecem pessoalmente, simplesmente elas vão ter a tendência mais de desconfiar de você do que de confiar. Então, quando você entra, e a política é um jogo muito complexo, cada pauta, cada debate é cheio de particularidades, e tudo depende do ângulo que você está vendo a coisa, depende de qual é o teu grau de visão, de inteligência, de conhecimento sobre aquele determinado assunto. Então, o debate fica tudo muito raso, fica tudo muito superficial. Então, é muito mais fácil você ser criticado por qualquer coisa que você faça de bom ou de ruim do que ser elogiado. Então, você tem que ter essa coisa muito clara em você, que se você for entrar para a vida pública, você vai virar uma estátua de linchamento em praça pública diariamente. Isso faz parte do jogo. Então, Entendi. você tem que saber lidar bem no seu psicológico com esse tipo de reação, né? Resiliência é a E também palavra-chave. resiliência, exatamente. E saber que aquelas pessoas que te seguem, que votaram em você e que acreditam em você, é que realmente você vai poder contar na tua trajetória, né? Legal. Você falou duas coisas que me chamou muita atenção. Primeiro, a questão da motivação. E motivação e resultado antecessor. Você era um empresário de sucesso e foi para a política por uma causa. E não como eu vejo na maioria assim, na grande maioria dos políticos que não dão certo na vida privada, que não dão certo como funcionário e acha na política uma forma de conseguir ganhar dinheiro. Porque se não deu certo na vida privada, na vida pública, será que vai dar certo? Né? Olha aí o exemplo do Zema, um mega super empresário que foi para a vida pública. Olha o seu exemplo. Pessoas assim que decidiram deixar de ganhar dinheiro, ganhar menos dinheiro,
sendo político, mas por uma causa. E não ao contrário, alguém que não tinha ganho nenhum, ganhava, ou tinha ganhos de 1, 2 salário mínimo, e aí passa a ter ganho de não sei quantos os salários aí, mas é bem maior. Então, assim, e tem. Opa, voltando. Oi, Voltou. será que fui eu ou você que Não fui travou? eu. Fui eu aqui. Ah, A rede deu uma reiniciada aqui, né? Acabei me perdendo até no que eu estava falando. Afinal, eu estou em você São estava Paulo, Paulo está lá em Campinas. você estava falando dos políticos que abrem mão das Exatamente, regalias e os outros que ganhavam pouco e começam a ganhar muito, né? Aquela história exatamente. do vai com muita sede ao pote, né? E acaba se lambuzando, né? E é o que você também comentou sobre você, assim como outras pessoas que eu já entrevistei aqui, e depois é só acessar a playlist do meu canal, a gente vê claramente que as pessoas novas, eles abrem a mão dos vários privilégios, carro particular, aquela mensalidade de reforma do gabinete. Então, assim, tem vários dinheiros, várias coisas que, meu, não faz sentido. Hoje, com o meu salário como CLT, como funcionário, segmento privado, eu tenho que gerar resultado, senão estou fora. Eu tenho que me virar e com o meu salário eu tenho que pagar todas as minhas contas. Já no âmbito político, ao contrário, a pessoa tem um salário e extra ao salário, sem descontar nada, tem mais um monte de privilégio. E eu acho muito incrível que todas as pessoas do Novo que eu já pude entrevistar e outras que eu já ouvi as entrevistas e tudo mais, a gente abre mão de tudo isso. Ou seja, a gente prova que dá para fazer muito mais sem gastar, né, o que os outros que não fazem nada, ou quase nada, ou muito mais, fazem sim, fazem que é atrapalhar as boas ideias, porque isso eles fazem bastante, né? E é um ponto que eu até queria começar a fazer um teste, né, sem citar nomes, Paulo, o que mais te atrapalha que os outros fazem aí em Campinas, que os outros vereadores, porque assim, só para o público entender, eu tenho um trabalho, meu trabalho com tecnologia, eu tenho que entregar um resultado. O Paulo tem um trabalho, os outros vereadores, teoricamente, têm um trabalho, mas o quanto o trabalho do Paulo é vetar algo ruim de outros vereadores, e os outros vereadores ruins tentam vetar coisas que a princípio é bom. O que, por exemplo, já foi vetado? Quais são as brigas principais aí em Campinas? Que pelo que a gente tem que, como morador, eu não sou morador de Campinas, mas o que os moradores de Campinas, junto com o Paulo, precisam lutar para que seja aprovado? O que você pode falar sobre esse tema? Então, nós temos as cláusulas pétreas do partido, que são combate à corrupção, transparência, combate a privilégios e responsabilidade no uso do dinheiro público. Isso todo mandatário do Novo é obrigado a defender, que se ele não fizer isso, ele está fora do Não faz partido. sentido. E tem as pautas particulares. No caso, eu, como arquiteto urbanista, vou defender mudança na legislação do planejamento urbano em Campinas, vou lutar por políticas públicas relacionadas à minha área aqui, que é a minha praia, que eu entendo, né, que eu falo com autoridade, né? Então, quando eu protocolei aqui na casa quase 100 projetos, em pouco mais de 2 anos, é um número absurdo, né? Considerando que não é projeto para dar nome de rua, nem dar diploma, nem medalha. São projetos estruturantes, né? Outro dia eu vi um vereador aqui colocar na postagem dele, fazer propaganda, que ele era o vereador que mais protocolou projeto no mandato, né? Só que você vai ver a maioria é nome de rua, nome de praça e diploma. E quando faz projeto, são projetos
para inglês ver, né? Aqueles projetos que a maioria dos vereadores, os projetos são para inglês ver, eles não têm função nenhuma, a não ser dizer que o cara está fazendo alguma coisa. Porque, realmente, o poder de fogo do vereador não se compara ao poder do prefeito, do poder do executivo, né? Aqueles projetos que vêm para baixar, aumentar imposto, para mexer na estrutura da administração pública e outros, vêm sempre do executivo, porque não é competência do vereador fazer isso. Então, o vereador, para fingir para o eleitorado dele que ele está fazendo alguma coisa, ele faz um projeto para autorizar o prefeito que ele pode fazer tal coisa, sendo que não é competência do vereador, né? Então, autorizativo, o projeto do vereador autoriza que o prefeito possa fazer isso ou aquilo. Não é competência do vereador autorizar o prefeito, ele não pode fazer isso, né? Agora, 90% da atitude, da ação dos vereadores, que normalmente são da base do governo, eles são de zeladoria, ou seja, eles vão nos bairros e ficam tapando buraco, fazendo asfalto, reformando pracinha, trocando lâmpada, que não é competência do vereador fazer isso. Isso é uma atribuição exclusiva do executivo. O legislativo, ele é para fiscalizar e para legislar. Quem executa é o executivo, não é o legislativo. Só que esses caras passam o dia inteiro executando obras, né? Eu que fiz aqui a indicação para asfaltar, para não sei o quê, né? Porque eles não têm que eles não têm que fazer. Então, assim, existe na administração pública, que não é de Campinas, do Brasil inteiro, uma forma assim, deturpada de fazer política. Porque quando você entra de vereador, o governo te copita, ele te compra, ele te chama para a base do governo. O que significa isso? Ele te dá cargos em troca. Então, assim, além dos cargos que você tem na Câmara, do seu gabinete, você ganha cargos dentro da administração pública. Aí você enche de cabide de emprego seu espalhado pelas autarquias, pelas empresas municipais, pela prefeitura, e os caras ficam ali fazendo favorzinho para você o dia inteiro, intermediando, influenciando dentro da administração, a ter o favor do teu eleitorado para você continuar se elegendo e se reelegendo. Isso é ilegal, é proibido? Não, mas é imoral, né? Deveria ser proibido. Vereador, deputado, não deveria indicar cargos. Você vê que lá, qualquer PECzinha lá em Brasília, qualquer porcaria de lei, tudo é negociação, né? O que vai ter de emenda, o que vai ter de cargo, quem vai ganhar o quê, né? Tudo é na base da troca. Então, a gente conhece o tal do PCC, né? Que é o primeiro comando da capital. A gente acha que esses caras são o pior dos mundos. Não. Esses caras são só um reflexo do outro PCC, que chama patrimonialismo, corporativismo e clientelismo, que é o crime organizado legalizado, né? Na minha opinião, é um crime organizado legalizado. O outro é o ilegal, o outro é a polícia que combate. Só que esse aqui, que a gente está falando, é legal. Não tem... O cara vai lá, você tem 5 bilhões de fundo eleitoral, ninguém vai para a cadeia. Então, simplesmente o Estado está assaltando o bolso do contribuinte para financiar partido político, para financiar campanha de vagabundo, e isso é legal. O STF vai lá, autoriza, tá tudo certo. Aí vai o outro lá, inventa uma aposentadoria para ministro do STF, inventa ministro para militar, privilégio. Aí é o tal do corporativismo, cada um puxando sardinha para o seu lado, e tudo pode, tudo é maravilhoso, tudo está dentro da lei, né? Então, esse é o pior PCC que tem. É o patrimonialismo, quando você usa a estrutura do Estado em benefício próprio, é o corporativismo, quando os grupos se unem para defender interesses próprios entre si, comuns, e o clientelismo, que é o famoso me ajuda que eu te ajudo, né? Sempre tem que ter uma contrapartida para tudo que você faça de aprovação. Então, isso começa dentro de uma Câmara Municipal de qualquer cidadezinha vagabunda pelo Brasil afora, até em Brasília. Esse é o modus operandi da política. Como é que a gente muda isso? Com voto. Então, e esse problema todo não é os políticos, começa com o povo que vende voto por R$50. E aí elege esses caras que entram lá e
perpetuam esse modo operante de ser. Então, o problema do Brasil é o brasileiro. É uma crise moral que está desde o povo, desde o cidadão que vota, até o cara do STF. Dureza, hein? Né? Então, já fazem 2 anos que você está no meio do mandato, né? 2 anos e meio. Isso, 2 anos e meio. Já foram 100 projetos que você protocolou e os outros só protocola nome de rua e fica sendo executores do prefeito. A gente chama de zeladoria, né? Eles fazem zeladoria. Ou seja, a pessoa contratada para ser vereador, ela é votada e eleita para ser vereador, mas vira puxa-saco do prefeito. Vira puxadinho, vira capacho. Então, todas as câmaras municipais, todas as assembleias legislativas, é sempre a mesma história. O legislativo acaba sendo cooptado pelo executivo, forma uma tal base de governo, né, para dar a tal governabilidade para o governante que está no poder, e isso custa muito dinheiro e muita contrapartida. Entendido. Tá. Então, agora vamos falar de coisas boas. Né? O que você tem conseguido fazer aí em Campinas? Fala alguns projetos que conseguiu sair do zero e outros que estão na caixinha para sair. Então, eu, por não ser da base do governo e ser o único vereador que não é nem oposição e nem base, porque dos 33 que nós temos aqui, 26 são da base. Os outros 7, um sou eu, e sobra os outros 6 que são PT, PSOL, PCdoB, que é oposição por oposição, né? Eles só são oposição porque eles não estão no governo. Quando eles entrarem no governo, eles vão fazer a mesma coisa do que eles criticam hoje, né? Ah, os caras ganham dinheiro, ganham cargo, fazem isso, fazem aquilo e tal. A gente não tem. Eles não têm porque eles são oposição, porque eles são minoria, eles são de um outro grupo, que quando eles entram no poder, eles fazem a mesma coisa do que esse outro grupo que eles criticam. Ou seja, esses dois grupos que fazem a mesma coisa, o único vereador que não entra nesse modus operandi sou eu, porque o novo só tem uma cadeira, né? Por essa condição, o que faz acontecer? Eu naturalmente sou boicotado pelos dois lados, porque eu não estou me aliando ao interesse nem de um grupo nem de outro. Então, a dificuldade de eu aprovar qualquer projeto, de abrir qualquer comissão, eu vou abrir uma comissão da população em situação de rua, eu preciso de 11 assinaturas. Ah, eu vou abrir uma comissão para privatizar o abastecimento de água em Campinas, preciso de 11 assinaturas para começar. Ou seja, se o tema que eu for mexer não agradar nem um grupo nem outro, eu não vou conseguir fazer nada. Então, eu só vou conseguir abrir comissão ou fazer aprovar algum projeto quando eu não interfiro nos objetivos nem de um grupo nem de outro, né? Tendo esse ponto de vista, você imaginar que dos 100 projetos eu já aprovei uns 10%, é um milagre, é um milagre. Exatamente. Então, assim, dentre esses projetos que eu já aprovei, tem uns bem bacanas, como, por exemplo, a transparência do IPTU. Se eu pudesse, fosse prefeito, eu baixaria o IPTU da cidade. Só que eu não posso abaixar na canetada, tipo, de forma artificial, como a Dilma fazia ali. Ah, vamos baixar a tarifa da luz, pronto, amanhã já baixou 10%. Não existe milagre, essa conta vai ser paga de uma outra forma para um outro setor, né? Então, como eu não posso fazer isso, porque para baixar IPTU a gente precisa cortar os gastos da máquina pública, e você não faz isso sem privatizar a empresa, sem acabar com o cabidão de emprego, sem baixar o privilégio da galera, o que eu fiz? Eu fiz um projeto para transparência do cálculo do IPTU. Então, assim, ninguém sabe como é que calcula o IPTU do seu imóvel. Então, hoje você tem no site da prefeitura como é feito todo o cálculo, né, que é um negócio muito complexo, e o cara pelo menos entende como é que ele chega naquela conta para ele pagar aquele IPTU dele. Já é uma primeira coisa. Agora, como baixar é aquilo que eu já falei para você, que é uma outra coisa, né? Então, essa coisa da transparência do IPTU, o outro que foi do papel zero aqui na administração, que a gente chama de Campinas Mais Verde, é um plano de metas para baixar a cada ano o número de consumo de papel na administração, ou seja, para você
incentivar a digitalização dentro da administração pública, em todas as secretarias, para você diminuir burocracia, para você preservar meio ambiente, para você economizar recursos administrativos, seja de tamanho de escritório, de arquivo, de espaço público para você armazenar papel, a logística que é muito cara, né, porque você fica levando pasta para lá e pasta para cá, o risco de você perder documento, então, o risco de você, a transparência para você, hoje com blockchain, você consegue rastrear tudo, saber se alguém interferiu em alguma coisa, você é da área de TI aí, você manja. Então, assim, tem várias coisas aí muito legais, e que depois exige fiscalização para que seja efetivo, né? Um outro bacana também foi o protocolo de segurança nas escolas, que a gente está vendo aí os atentados pipocando pelo Brasil inteiro, então você precisa ter um protocolo de segurança na escola, como que os funcionários, os professores, os alunos se comportam no momento de você ter um sinistro ali qualquer, né, para você evitar tragédias. Então, uma boa atuação, um preparo psicológico anterior, você consegue mitigar muito o impacto do problema quando ele acontecer. Agora, tem os 10 aqui que eu poderia ficar falando bastante tempo, mas não é o caso. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, que os projetos bons mesmo, que são os estruturantes que eu tenho, esses foram engavetados. Como, por exemplo, acabar com o carro oficial, acabar com o recesso de 75 dias aqui dos vereadores. Cara, na boa, ninguém nunca vai conseguir fazer isso. Todo mundo quer o carro oficial. Qual que é a marca do carro oficial? Mó bonito aquele carro, não sei nem a marca daquele carro, é bonitão. É um Focus bonitão da Volkswagen. Mano, muito bem. Só que como eu não consigo acabar, o que eu faço? Eu dou o exemplo de não usar. Então, eu não uso o carro, eu não uso combustível, eu tenho assessor a menos. Com tudo isso, eu vou economizar R$ 1 milhão nos 4 anos. Esse R$ 1 milhão, se os 33 da Câmara fizerem, são 33 milhões por ano. Dá para você conseguir construir 3 escolas, 3 creches na cidade, né? Então, assim, uma economiazinha de nada, você já faz uma grande diferença, né? Vereador economizando, imagina se os 33 economizar, imagina além do vereador e tal, tem os assessores, tem toda a máquina ainda, então tem de onde economizar, que aí, se todo mundo economizasse, daria para baixar impostos. Mas as pessoas insistem em votar nos mesmos partidos, nos mesmos... Não vou nem colocar um adjetivo para não ficar ofensivo. É isso. Tem gente que fala assim, não, partido não é importante é tão importante quanto a pessoa, né? Os dois são importantes. O legal do Novo é que ele é um partido ideológico. Então, se o Paulo aqui entrou, eu falei, vou fazer isso, vou cortar gasto, vou fiscalizar tal. Se eu não fizer isso, o partido vai lá e arranca a minha cabeça. Então, é uma certeza do eleitor que fala, o Novo agora, por exemplo, está no momento de crescer, né? Nós vamos dobrar de tamanho aí na próxima eleição. E aí o que acontece? Mas qual que é o perigo disso aí? Você aumenta a quantidade, você perde às vezes em qualidade, né? Porque você não consegue controlar, você não tem uma estrutura para controlar todo mundo. Quando é como você falou no caso da cidade pequena lá, você consegue ter mais controle das coisas. Quando a coisa começa a crescer demais, aí você precisa ter um mecanismo para que automaticamente consiga controlar, porque você sozinho não vai conseguir, né? Então, o Novo tem essa estrutura, né? Ele tem um estatuto que funciona muito bem, tem as cláusulas pétreas que a gente já falou, e se o cara não cumprir, o partido vai cobrar isso, né? Então, é uma certeza a mais que o eleitor do Novo tem, olha, não importa se é o Paulo, se é o Fábio, seja quem for, o cara que é da legenda do Novo, ele vai ter que responder por tudo isso aqui, e isso eu tenho certeza que o partido não vai deixar passar em branco caso o cara não cumpra, né? Então, para quem não sabe, aqui nos bastidores, o diretório municipal aqui me cobra diariamente prestação de contas, atitudes, se eu votar alguma coisa lá que os caras me questionarem ali, se eu não tiver embasado, eu vou sofrer uma sanção. Então, isso é o diferencial do Partido Novo em relação aos outros que não estão nem aí, onde você não tem uma ideologia, você não tem uma linha de atuação, né?
eu digo para você que nós somos igual o PSOL no sentido oposto, né? O PSOL tem essa forma de ser também, eles são ideológicos, diferente de um PT, do PCdoB, por exemplo, que ali é mais o dinheiro, você não tem, dentro do PT você tem uma infinidade de parlamentares que atuam de diferentes maneiras, apesar de eles terem aquela linha de esquerda e tal. Mas no PSOL, não, o controle é muito rigoroso, muito mais rigoroso do que dentro do PT, por exemplo. Eles são bem... se você tem aquela pauta ideológica deles, que se o cara sair, eles vão em cima mesmo. Eles têm uma galera muito xiita, né? E o Novo tem essa pegada. O eleitor do Novo é o cara mais chato do mundo, né? Quando eu faço alguma coisinha aqui né, que surgiu alguma duvidazinha, nossa, os caras caem matando. Isso tem um lado bom, e eu sou assim também, né? Quando eu não era eleito, também era um simples eleitor, eu também ia para cima dos deputados lá, cobrar, por que você votou assim, por que você votou assado, e tem que ser assim, né? Então, eu acho que esse é o legal do diferencial do Novo aí, que faz esse contraponto com o PSOL, um do lado direito, outro do lado da esquerda, né? Legal, muito bom. Né? E realmente eu agora que eu estou mais próximo dos diretórios, estou na jornada também, então eu tenho visto todas essas questões e o exemplo de algumas pessoas que o Novo, né, pediu para sair, porque, meu, se a pessoa está se aliando com pessoas duvidosas, cara, você não faz mais parte da ideologia, independente se você concorreu a cargo X ou Y, então sinto muito, né, virou passado, porque se a pessoa perde os valores, sinto muito. Então, Exato, não podemos perder nunca, cada um, os valores. Né? exato. E assim, pensando na sua área de atuação, mobilidade, já está claro que, infelizmente, devido a todo PCC, gostei desse PCC que você citou, não dá para fazer grandes. Afinal, ninguém quer deixar de usar o carro de luxo, ninguém quer deixar de ter as reformas, né, que se tem aí nos gabinetes mensalmente, afinal, eu não reformo minha casa há anos e existe aquela verba que é liberada para o gabinete todo mês. Então, tem muita coisa que é liberado, mas pensando nos seus projetos de urbanismo, eu ouvi alguns projetos sobre moradores de rua, sobre número de uso de locais públicos abandonados, e isso pensando assim, Campinas tem esse projeto, sei que você tem alguma coisa escrito, mas e se uma outra cidade, por exemplo, vai que Campinas não aprovou seu projeto, mas por acaso se Pará, Rio de Janeiro, se Curitiba, lá com a Malha, alguma outra cidade quiser seu projeto, é possível ter o seu projeto e o seu trabalho ser aplicado em outros municípios e como que a população de Campinas ou de qualquer cidade pode falar, eu quero que o projeto do Paulo Gaspar seja aprovado, vereador do PT, PL, PSOL. Então, assim, é uma pergunta um pouco longa, mas você criou um projeto. Esse projeto, como que a população pode exigir que os outros vereadores apoiem esse projeto para que esse projeto seja usado para Campinas? E caso alguém de outra cidade queira que esse projeto vá para a cidade dela, como poderia ser feito? Essa cópia de projetos, vamos falar assim, vulgarmente falando, já é feita de forma deliberada. Hoje eu copio projetos bons de outros vereadores, eles copiam os meus, então isso é normal, tranquilo, e ninguém tem propriedade exclusiva sobre o projeto. Uma vez que você protocolou, ele é propriedade pública e pronto, né? O que pode acontecer é que, às vezes, eu estou protocolando um projeto que o outro já protocolou na minha frente, aqui em Campinas, e aí fica apensado, é o termo que se usa, né? Ele fica ligado. Ou seja, por exemplo, eu protocolei aqui o homeschooling em Campinas. Tinha um vereador que já protocolou antes de mim. O dele era um pouco diferente, a justificativa era diferente, tinha alguma coisa diferente, mas a essência do projeto era a mesma. Então, eles são apensados. Quem protocolou primeiro é o dono da ideia, do autor do projeto,
E aí, se ele quiser, ele pode, ó, fulano, vamos assinar junto. Então, ele pode me chamar, ó, vamos assinar junto aqui, vamos fazer um projeto híbrido, vamos juntar as duas ideias, ou não, né? Então, tem essa característica de quem chegar na frente, ele barra os que estão atrás, né? Mas, uma vez que você protocolou, a ideia é pública, qualquer um pode, no Brasil, copiar a ideia sem problema nenhum. Agora, em relação à população, ela deve cobrar os vereadores, deputados, enfim, que seja, através das redes sociais, através dos canais que estão disponíveis nos sites desses parlamentares, das assembleias, das câmaras, enfim, fazer essa cobrança popular, que é devida, né, porque nós vivemos uma democracia, então é direito legítimo do cidadão cobrar os seus parlamentares a favor ou contra os projetos, né? E claro que o parlamentar também tem a sua liberdade de acatar ou não, está cedendo ao que uma população quer ou não. Isso acontece comigo direto, essas cobranças, né? Então, quando eu tenho projetos, assim, eu tenho minha opinião própria, eu tenho minhas convicções. Então, pode vir a pressão que for, que eu não vou ceder. Por exemplo, eu tive uma votação aqui de um aumento de contribuição previdenciária aqui em Campinas. A qualquer previdência municipal, estadual ou mesmo federal, a gente sabe que é um saco sem fundo, que é um problema que entra muito menos dinheiro do que sai, ou seja, o imposto do cidadão tem que cobrir o rombo sempre, né? Então, enquanto a gente tiver regime de capitalização no Brasil, de repartição, como é hoje, sempre vai ter rombo, e é uma transferência do dinheiro do pobre financiando o mais rico, porque quem está recebendo essas aposentadorias de servidores são, na média aqui em Campinas, para ter uma ideia, R$ 10.000, a média de aposentadoria do servidor municipal, e quem está pagando isso é o gari da rua, o cara que está desempregado. Então, assim, eu fico revoltado quando você fala que vai ter uma votação de aumento de alíquota aqui para o servidor, ou qualquer coisinha que vai tirar um privilégio deles, e eles fazem toda aquela movimentação de sindicato, toda aquela parafernália deles, para manter os privilégios deles às custas da população, né? E quando teve essa votação aqui em coisa, foi uma chuva de enxurrada de servidor, de sindicato, tudo em cima de mim, né, para votar contra, né, o aumento da contribuição deles, coitadinhos, né. E aí a base do governo, um bando de covardes, chega lá, eles são obrigados a votar a favor do aumento de alíquota, porque tá acabando com o cofre público, então tem que fazer um reajustezinho lá para não ficar muito no vermelho, né? É uma questão de responsabilidade fiscal, só que esses caras perdem voto, né? Quando é antipopular você votar a favor dos caras aumentar a contribuição deles. Só que aí eles vão na tribuna e falam, eu não queria aumentar, porque, mas, sabe, a gente é obrigado, porque é coisa de responsabilidade fiscal. Puta, eu subo lá na tribuna e descasco os caras, xingo os caras de tudo que é nome. Vocês não têm vergonha na cara de querer vir aqui defender privilégio às custas dos outros, papapá. E vereadorzinho que vem aqui na tribuna falar que não queria votar, mas que é obrigado, toma vergonha na cara também. Então, assim, eu descasco, tem um vídeo na internet aí que então, pode fazer a pressão que for, eu tenho minha convicção lá. Agora, não me lembro de nenhuma ocasião que eu votei atrás por causa de pressão, mas eu vejo que isso aí é muito efetivo. Tem muito vereador que não tem convicção nenhuma de nada, aliás, tem vereador que nem sabe o que está fazendo na Câmara, e que a Maria vai com as outras mesmo. Então, se tiver pressão, eles vão mudar o voto, sim, e funciona muito isso aí. Para quem está assistindo, procura aí Paulo Gaspar lá no YouTube. Ele parece uma pessoa calma, mas ele sabe bater com as palavras tão carinhosa. Eu tenho um vídeo que um cara se levanta lá e pede contagem de quórum para fazer você ficar quieto. Não, é o líder do governo, né? Assim, é uma vergonha alheia que você não tem tamanho, né? O pessoal usa de todos os meios para te ficar... Tipo, mano, para de falar. Né? Tipo, o pessoal tenta calar quem está fazendo o certo. A gente não pode deixar. A gente precisa votar nas pessoas
que estão contra o privilégio, que querem fazer coisas boas, que querem tirar o carro de luxo, a mordomia, o dinheiro, que quer deixar a máquina mais barata. A máquina está sendo mais barata, você vai pagar menos imposto, é fato. Vai sobrar mais dinheiro para a gente fazer outras coisas, né? Então, infelizmente, a gente acaba falando muito de dinheiro, mas é o benefício que a gente pode dar para a nossa família. E pensando em ESG, ambiental, urbanismo, que é a sua principal área, qual de todos os seus projetos você gostaria que você acha que é o principal que iria causar melhor impacto em qualquer cidade? Já como qualquer projeto ele é público, já estão todos protocolados, como sua autoria, podem ser usados em qualquer cidade, qual é o projeto que, tipo, pessoas, leiam meu projeto, implantem, a sua cidade vai ficar maravilhosa? Cara, tem um que é o seguro anticorrupção. Ele é um seguro contra corrupção nas obras públicas, né? Vamos dizer, quem que não tem uma obra pública na sua cidade parada, atrasada, superfaturada e tudo que é ADA, né? Todos têm. É um problema comum no Brasil inteiro. Então, esse projeto nada mais é de que a empreiteira que ganhar qualquer obra, ela vai ter que ter um seguro. Se ela tiver atraso de obra, se ela tiver perda de qualidade, ou se ela tiver atraso, qualidade, tem mais uma outra coisa, que são muito comuns aí. Ou seja, qualquer desses itens, quem vai pagar é o seguro. Então, o que o seguro vai fazer? Ele vai fiscalizar desde o início do projeto até a entrega da obra, para ele não ter que pagar esse prejuízo, né? Então, os aditivos, o superfaturamento, os atrasos em obra, tudo isso aí, ele vai pegar bonito em cima da construtora, do projetista, de tudo, para não ter erro nenhum. Então, o que é muito comum é que começa uma obra, ela acaba custando 2, 3 vezes mais, o tempo que estava previsto também é 2, 3 vezes mais. Então, isso é um tremendo impacto no desenvolvimento da cidade, na economia, no meio ambiente, tudo, né? E só Atrapalha a dinheiro vida, pro dinheiro para o ralo, coisa que atrasa e depois acaba não funcionando mais. Nós temos um BRT aqui que está há 5 anos, que não ficou pronto ainda, que ficou prometido em 2, e atrasa tudo. E nesse tempo todo já muda as coisas, já muda as necessidades, muda tudo, acaba não fazendo mais sentido aquele projeto original. Então, a vida é muito dinâmica hoje, a cidade é muito dinâmica, né? Se você não entregar no tempo certo, ela perde o prazo de validade, ela perde a efetividade. Então, assim, são inúmeros os prejuízos, né? Agora, mais esse projeto já foi para a gaveta, representei ele de novo, né? Eles vão ter que engavetar de novo esse projeto, porque todo ano você pode reapresentar ele, né? Mas não fazem por quê? Porque muita gente ganha dinheiro da forma como é, né? Esses aditivos, esses atrasos são muitas vezes propositais, financiam campanhas eleitorais e tudo mais, corrupção e desenfreada. se eu não me engano, é ser um projeto que que para e ser inaugurado, ele precisa estar funcionando, né? E esse a gente conseguiu aprovar, porque o próprio BRT, esse que eu te falei, o BRT significa um corredor de ônibus, né? De trânsito rápido, né? Um corredor exclusivo, né? Aqui em Campinas, não sei nem quantos quilômetros que dá, coisa de 20, 30 quilômetros esse corredor. Então, vários trechos foram sendo entregues durante a obra. Então, em vez de entregar 30 quilômetros, o cara foi entregar, entregou 1, 2, 3, 4 quilômetros, faz uma inauguração. Só que a obra inteira não estava pronta. Então, agora não vai poder mais fazer isso, né? O outro prefeito anterior, ele ficou 2 mandatos fazendo isso nos 2 mandatos dele. Então, ele teve várias inaugurações de trechos de BRT, foi eleito e reeleito em cima dessas inaugurações, e a obra até hoje não está pronta. Então, esse projeto aí, pelo menos, ele acabou com isso, já foi sancionado, regulamentado, e agora não. Se esse prefeito atual quiser fazer inauguração para o próximo trecho que vai entregar, ele não vai poder fazer mais. Ou seja, só pode entregar o que está pronto e funcional, né? Parece que é óbvio, né? Mas até o óbvio a gente tem que desenhar, senão as pessoas se aproveitam. E quanto custa uma inauguração, o evento, a locomoção? Meu, tudo isso também custa, né? As pessoas querem apenas se aproveitar da máquina pública e
Chega a ser ridículo. Uma das coisas que eu também prometi na campanha que eu não faço é dar honrarias, né? Que é medalha e diploma, né? Porque, maior parte do tempo dos vereadores é isso, é cerimônia para entregar diploma e medalha o dia inteiro, semana inteira, e o dinheiro que vai com isso, né? E no executivo é a mesma coisa, né? Todo dia inauguração de um monte de coisa, de pracinha, de evento e confraternização, e, como é que fala? Para parabenizar lá, para dar prêmio. Então, assim, o tempo que se perde, o dinheiro que se perde, seja no legislativo, no executivo, com esse teatro todo, é uma coisa, assim, impressionante. Sim, você falou tudo. É um teatro, né? Lembrei daquela série da Brasil Paralelo, Teatro das Tesouras, né? Então, realmente é um teatro, é muita cena, né? Mas muito obrigado, Paulo, foi legal nessa conversa, muito gostoso, né, poder falar. E uma coisa que eu também achei muito incrível em relação até a outras pessoas que eu tenho conversado, tal, o telefone que você compartilha é o seu, não é de um assessor. Ou seja, é Sim. muito fácil as pessoas falarem com você. É muito fácil. Então, assim, qual que é o seu segredo? Tem que ser ninja, viu? Eu continuo dando conta, mas está cada vez mais difícil, né? Porque eu tenho esse celular há 20 anos e é o mesmo, e falo com todo Uau. mundo, domingo a domingo, falo com todo mundo, mas o negócio está aumentando demais, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas demora Mas, 2 dias, mas respondo. mas Vamos ver até responde, quando né? eu vou conseguir, né? Por enquanto está dando. Por enquanto está dando, e assim, pela sua capacidade, organização, clareza, né? Eu sei que você tem feito um ótimo trabalho, e eu quero convidar quem mora em Campinas é campineiro? Campineiro, Campineiro. Campineiro, É. né? Sejam vigias dos deputados do seu partido, que seja. Será que você consegue ter uma conversa, que nem eu tive aqui com o Gaspar, falando das obras desse seu deputado, desse seu vereador? Quem são as pessoas que você elegeu? Ou quem são as próximas pessoas que você vai eleger? E não somente a cargos executivos, é preciso de uma base alinhada também, né? Então, é preciso a gente entender quem são as pessoas que a gente vota, quem são as pessoas que votou, quem está trabalhando hoje. É preciso a gente se ambientar na política, não somente em momento de eleição, mas constantemente para saber, cara, esse cara fez isso no passado, esse outro cara fez aquilo lá, né? Tal pessoa só aparece em inauguração de obra não acabada. Então, a gente tem que ficar esperto. Então, e vejam prestem atenção nos nomes, estudem lá o ranking dos políticos, você vai poder acompanhar muito dos deputados, dos vereadores, prefeitos, governadores, senadores de cada cidade, estado do nosso país. Então, vou encerrando por aqui. Paulo, quer deixar algum recado, suas redes sociais, como que o povo pode realmente fazer alguma diferença, seja em Campinas e no Brasil? Legal, Fábio. Foi um prazer aqui bater um papo com você. Muito legal o trabalho que você faz. Continua assim, porque cada um. Eu comecei assim que nem você, fazendo muita live, entrevistando bastante gente. Hoje eu não tenho mais tempo para fazer isso. Hoje eu sou entrevistado, né? E assim, é um processo, né? Quem sabe um dia aí eu fico famoso mesmo e aí você, o prefeito da cidade, aí você vai querer fazer live comigo, já não vou conseguir mais fazer live, então enquanto eu ainda estou vivo, tenho tempo aqui, enquanto eu tiver condições, eu vou estar sempre fazendo, né? Mas é isso, eu acho muito legal esse trabalho, importantíssimo e fundamental, porque não tem outro jeito de ser. A gente tem que aumentar a participação, a gente tem que se unir com as pessoas que estão aí nessa mesma energia de querer mudar, de querer melhorar a cidade, o estado, o país, que seja. E é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que, se a gente olha assim, no longo prazo, a gente desanima, porque os resultados são demorados, mas a gente não pode olhar, né, com essa perspectiva. A gente sempre tem que olhar que
olhar no longo prazo no sentido de que você... Eu sempre dou aquele exemplo da corrida do bastão, né? A gente faz nosso percurso e passa o bastão para o outro, né? Então, a gente não vai ter resultado rápido nem resultado fácil. Mas, sem a gente fazer esse trabalho diário, essa disciplina, essa resiliência, essa constância, a gente não vai ter o resultado que a gente quer lá na frente. Então, nós estamos plantando, semeando todo dia. Quando a gente menos esperar, as coisas acontecem. E acontecem por outros, não de uma forma direta nossa, mas de forma indireta as coisas vão acontecendo. Mas tudo é um grande ecossistema, né? E a gente não tem percepção do alcance das nossas ações. Então, a gente, aparentemente, aqui está fazendo uma live no mesmo do dia, que vai ter algumas dezenas de visualizações, tal, a gente acha que é pouco, mas uma ou outra ou duas pessoas que vão estar assistindo vão estar levando essa informação para outras, ou tá de alguma forma educando ou ensinando essas pessoas que sabe lá quando eles vão usar esse conhecimento para alguma coisa assim, que de repente a coisa, dá um start num processo X, ou seja, nós não temos controle das coisas como elas acontecem. O importante é a gente estar sempre fazendo o que tiver ao nosso alcance, e de alguma forma, essa energia toda que a gente está dispensando aqui, ela está se propagando, mesmo que a gente não saiba disso. De uma forma indireta, ela está se propagando, você pode ter certeza disso, e ela vai reverberar, e de alguma forma, direta ou indireta, no curto, no médio e longo prazo, ela vai acontecer. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, ter foco, ter resiliência, fazer o nosso trabalho de formiguinha diário, com o principal foco na nossa missão, no seu objetivo interno aqui, que é realmente fazer a diferença. Quando a gente faz isso com clareza no coração, com realmente firmeza no propósito nosso, a gente não vai se desanimar facilmente com as coisas, né? Porque a gente sabe que o nosso trabalho tem lastro, tem base, e a força maior está dentro de cada um de nós. Então, a gente não precisa a força venha de fora, a força tem que estar vindo de dentro. Senão a gente vai ficar só um reclamão, só reclamando das coisas, porque o outro não fez, porque o outro faz, porque deixou de fazer. Não, o que você está fazendo? O que você fez hoje? O que você está fazendo agora? Se você se cobrar isso diariamente, de minuto em minuto, de hora em hora, no seu dia a dia, durante a sua vida, isso vai ser a maior força que você vai ter. E os resultados disso que virão não compete a nós, mas a gente vai ter feito a nossa parte. Então, acho que esse é o que me motiva no dia a dia, que faz eu ter esperança nesse Brasil, que faz ter esperança nas pessoas, e vamos para frente. Estamos juntos aí. Beleza. Legado. Muito obrigado. Esse foi Paulo Gaspar, mais uma incrível entrevista aqui da série O Vigia. Seja um vigia da sua cidade, do seu município, do seu estado. Cara, o que eu estou fazendo, qualquer um pode fazer. Se tivesse mais outras pessoas fazendo o mesmo, talvez outras pessoas estariam conhecendo outros candidatos, outros vereadores, outras pessoas. E é fácil conhecer quem faz. Da mesma forma, é muito fácil conhecer quem não faz. Então, muito obrigado, Paulo, e até a próxima, e vamos com tudo. Um abraço, tudo de bom, vamos se falando aí no Zap, que é o nosso contato diário. Até Beleza, mais. obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.